Sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, a mais um vídeo. Graça e paz, que a paz do Senhor esteja convosco. Esse tema de hoje desse vídeo é sobre ciclos, ciclos de vida. A vida em si é um ciclo. A gente nasce, cresce, enfim, depois morre, enfim, passa para o outro lado, para a eternidade, quem crê em Jesus. Então, esse é um grande ciclo. Mas dentro desse grande ciclo tem outros ciclos menores, né? Tem ciclos médios, dentro dos ciclos médios, ciclos menores, e dentro dos ciclos menores, ciclos menores ainda. Entendeu? E dentro de pequenos ciclos, outros ciclos menores ainda. A vida da gente é um ciclo. O dia é um ciclo. Inicia, né, às 0 horas e termina às 23h59. Enfim, é um ciclo de um dia. O ciclo tem o ciclo de uma semana, que são 7 dias. Tem o ciclo de um mês, o ciclo de um ano, enfim. Tudo é um ciclo. Mas a gente em específico, se você reparar na sua vida, pessoalmente eu tenho reparado na minha, na vida da minha família, na vida de pessoas que me rodeiam, de pessoas que eu conheço e converso, geralmente a gente tem um ciclo anual, mas que não inicia e começa no começo do ano, não. Cada pessoa tem um ciclo, mais ou menos, em algum mês do ano. Como assim que eu tô falando? Deixa eu tentar ser mais específico. E eu tenho um ciclo de vida, que de uma determinada parte do ano encerra um ciclo meu e inicia um novo ciclo, que encerra uma temporada da minha vida e começa um novo tempo. E tem pessoas da minha família que também faz isso. Eu conversando com alguns amigos, às vezes conversando com alguns conhecidos, e eles sempre comentam isso também, que tem um mês determinado do ano que acontece alguns acontecimentos. Uma época do ano que geralmente eles trocam de emprego, uma determinada época do ano que eles faz alguns tipos de mudança. Então, com isso a gente repara que a maioria das pessoas tem um ciclo anual, onde esse ciclo se encerra um tempo e começa um novo tempo. Às vezes você está passando por uma fase ruim, aí naquele mês que fecha o ciclo e se inicia um ciclo bom. Às vezes tem ciclos ruins que duram alguns anos, então dura vários ciclos. Mas enfim, aí está são vários ciclos dentro de um ciclo grande, de um ciclo maior. E às vezes dentro desse ciclo que tem mudanças, às vezes existem mudanças em outras épocas também do ano. Mas aí são ciclos menores dentro deste ciclo do ano. Então a maioria das pessoas tem esse ciclo anual, onde chega um determinado tempo do ano, que acontece algumas mudanças. Às vezes você troca de serviço, ou então se encerra um tempo ruim e começa um tempo novo. Geralmente, quando está se encerrando um ciclo, geralmente começa a aparecer dificuldades, tanto espirituais quanto materiais, né? Falo materiais no sentido tipo palpável, né? Físico, etc. Pode ser também em questão financeira. E aí você resiste aquele processo ali, aquele final de ciclo, e às vezes depois inicia um novo ciclo muito melhor. E às vezes pode ser que a gente viva alguns ciclos ruins, ou então alguns ciclos bons. Isso vai depender muito de cada um, né? De cada vida. Mas já que a gente está falando de tempo, tem em Eclesiastes 3, você lê isso no Eclesiastes 3, onde tem tempo para tudo. Eu queria ler com vocês. Se você quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia e me acompanhe. Lembrando que cada Bíblia, determinada de Bíblia, às vezes dá alguma variação de alguma palavra por palavra. Na hora da tradução, às vezes há como se diz, uma variação. Exemplo, bem-aventurado, em algumas traduções diz próspero, feliz, enfim, mas que significam a mesma coisa. Então, às vezes, se você ler e não tiver muito igual aqui, mas porém vai ter o mesmo significado. É porque varia um pouco da tradução original dela. Mas as palavras continuam com o mesmo significado. Vamos ler Eclesiastes 3? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar,
tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que se trabalha? Tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir? Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. O que isso quer dizer, gente? Há tempo para tudo. Aqui prova, mais uma vez, essa questão que eu estou falando de ciclos. É só você observar, enfim, a vida é um ciclo. É um ciclo, uma semana é um ciclo, um mês é um ciclo. Mas a maioria das pessoas, reparem na sua vida, uma determinada época do ano que acontece alguns tipos de acontecimento, geralmente. Uma época do ano que às vezes acontece coisas boas, uma determinada época do ano que geralmente acontece coisas ruins. Observa os anos aí, nos acontecimentos, tenta ver mais ou menos a época ali, do meio do ano, enfim, do começo, alguma época do ano que geralmente acontece alguns acontecimentos na sua vida. E você vai descobrir o seu ciclo. E por que eu estou falando essa questão de descobrir o seu ciclo? Porque você descobrindo o seu ciclo, você consegue ter, entre aspas, né, eu falo entre aspas, uma previsão de quando um ciclo vai estar terminando e o outro iniciando. Isso ajuda muito você. Por exemplo, você está passando por dificuldade. Aí você tenta absorver o máximo de conhecimento que você pode tirar daquela dificuldade, daquele problema, enfim, daquele desafio. E você ora e tem esperança para que naquele próximo ciclo que começar na sua vida, você comece um ciclo bom. E aí você, provavelmente, orando a Deus certinho, no próximo ciclo você começa um ciclo bom. Uma outra parte da Bíblia também, que fala sobre ciclo, é no Gênesis. No Gênesis, deixa eu confirmar aqui qual Gênesis que é. É o Gênesis 41. Depois, se vocês quiserem ler, é o Gênesis 41, onde conta a história de José. Onde José está lá no palácio para interpretar o sonho do faraó. Onde o faraó fala que teve um sonho com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas. E depois, no próximo sonho, 7 espigas gordas e boas e 7 espigas miúdas comendo as 7 espigas boas. E aí José fala para ele, tanto a espiga quanto as vacas se tratam de 7 anos. E Deus fará 7 anos de fartura aqui no Egito, e depois virá 7 anos de fome, 7 anos de falta. Ou seja, olha para você ver, o ciclo, onde havia o ciclo ali, que haveria um ciclo de 7 anos de fartura, onde José aconselha o faraó ali a pôr um governador, por uma pessoa responsável para poder armazenar, guardar, gerenciar aquilo ali, para que seja poupado o alimento, né, os cereais ali, o alimento, para que nos próximos 7 anos de fome, eles não passassem fome, pudessem abastecer as cidades, enfim, que o povo não passasse fome. Então ali ele falou para o faraó sobre o ciclo ali, né, sobre os 7 anos que haveria. 7 anos de fartura, depois os 7 anos de fome. Então aqui é mais uma passagem que prova, né, que fala sobre ali, sobre o tempo, né. Enfim, tem várias outras partes na Bíblia, estou citando só esses dois, mas enfim, tem muitas outras partes na Bíblia, mas eu gostei muito desses dois e quis trazer esses dois aqui neste vídeo. Então a vida da gente é feita de ciclo. Então observe, meu irmão, o ciclo que você está passando. Tenta identificar o ciclo do seu ano, onde ele começa, onde ele termina, para você ter uma noção, conseguir ter uma previsão, entre aspas, né? A gente não sabe o que acontece amanhã, somente Deus, mas a gente tem uma certa previsão de quando o ciclo começa, outro termina, para que a gente possa buscar força em Deus e esperar que no próximo ciclo inicie um ciclo melhor na nossa vida. Então a mensagem de hoje é isso, mas e também queria falar mais uma coisa. Quando você estiver em frente a um problema, em frente a uma dificuldade, um desafio, posicione os seus pensamentos melhor.
Tem até uma frase que eu escutei, foi do Dirnon, que ele dizia assim: o mesmo vento que impulsiona o barco para frente, impulsiona ele para trás, dependendo da posição das velas. O que eu quero dizer com isso? Independente da direção que o vento esteja, vire as suas velas, posicione as suas velas melhores do seu barco. O que eu estou falando com isso? A vela do pensar melhor, do agir melhor. Então, em frente a um desafio, em frente a uma situação complicada, posicione a vela do seu pensar. Pense melhor, age melhor, busque em Deus, medite em Deus. Peça a Deus para que te guie e Ele te guiará. Então é isso, amados, amadas. Vamos fazer uma pequena oração de agradecimento por este vídeo. Senhor Deus, eu agradeço por este vídeo, Senhor. A Ti dou graças porque o Senhor é bom. Agradeço por cada uma dessas pessoas que está assistindo este vídeo, Senhor. Abençoe essas pessoas, Senhor. Todo o mal que assola a vida delas, que o Senhor quebre, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. E abençoe essas pessoas, Senhor, com prosperidade, com saúde, que venham dias melhores sobre a vida dessas pessoas. As pessoas que estão enfermas, Senhor, cure elas em nome de Jesus. Que o plano do diabo contra a vida delas caia por terra, seja cancelado em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço para vocês, um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo de amanhã. Não perca os vídeos, viu? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilha. Isso ajuda a mensagem a ir cada vez mais longe. Não se esqueça de fazer isso. Isso ajuda muito, porque o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e recomenda o conteúdo para mais pessoas. Um grande abraço.